Vamos nós, continuando aqui com a nossa aula, nós vamos estar agora com a aula número 8, falando de alguns medicamentos que a gente chama de antialérgicos, né? Medicamentos que atuam no sistema nervoso. Então, nós vamos estar falando sobre esses grupos de medicamentos neste momento. Bem, o primeiro grupo que nós vamos falar são os antialérgicos. Esses antialérgicos nós chamamos também de antihistamínicos. Então, o primeiro grupo que faz parte desses antialérgicos são os antihistamínicos. Eles vão agir nas reações alérgicas causadas por agentes extrínsecos. O que seriam agentes extrínsecos? Agentes externos do organismo, opondo-se à ação da histamina nos vasos sanguíneos e músculos lisos. Então, essas reações alérgicas, normalmente elas liberam, né, essa histamina nos vasos sanguíneos, causando todo aquele transtorno, né? Pode ser uma dispneia, pode ser uma vermelhidão, rubor, né? Então a gente tem N causas, né, N reações que podem acontecer durante uma crise alérgica, né? Seja ela medicamentosa, seja ela por poeira, seja ela por uma asma brônquica, né, alérgica. A gente tem várias causas. E o antihistamínico, ele age exatamente nessa histamina, né, que é essa substância aí liberada aí nos vasos sanguíneos. Ele não vai interferir na secreção gástrica, ele pode causar, normalmente, né, a sonolência e alguns podem até estimular o apetite. Dentre os antialérgicos, esses antihistamínicos, a gente tem o polaramine, o Fenergan, que são conhecidos, né, o Agastatin nem tanto, e o Periatin, que ele tem algumas outras funções, então ele não é usado tão assim especificamente como antialérgico. O mais comum que a gente conhece, então, o polaramine, o Fenergan, né, e dentre outros. Bem, o segundo grupo de antialérgicos, nós temos os corticoides. Esses corticoides, eles são derivados de hormônios das suprarrenais. Aonde ficam essas suprarrenais? Suprarrenais. A palavrinha supra, né, o prefixo supra, ele sempre se refere acima. O infra se refere a abaixo. Então, no caso aqui, suprarrenal, acima dos rins. Então, quando eu coloquei lá naquele mapa, eu acho que eu mandei para vocês o mapa do sistema, mapa mental do sistema renal, aonde a gente tem, do sistema urinário, temos o rim. Acima dos rins, a gente tem uma glândula, aquela glândula ali, então, é chamada de suprarrenal. Esses corticoides, eles são derivados desses hormônios da suprarrenal. Ele tem, então, essa propriedade que a gente chama tanto antialérgica quanto anti-inflamatória, ok? Então, vamos ver. Esses corticoides, eles são drogas que elas podem ser usadas, devem ser usadas com cautela, isso daqui é importante. Por que deve ser usada com cautela? Porque ele ajuda aí na retenção de líquido no organismo. E, além disso, pode causar o que nós chamamos de imunossupressão. Quando a gente fala em acúmulo de líquido no organismo, principalmente a gente vai observar naqueles pacientes que fazem uso prolongado de corticoides, tipo lúpus, né? Outras doenças aí autoimunes que podem fazer uso prolongado do corticoide, e aí o acúmulo de líquido, principalmente na face, né? O paciente ele fica com uma face muito distendida, muito edemaciada por conta do uso do corticoide. E pode causar imunossupressão. O que é imunossupressão? É uma diminuição da imunidade daquele paciente. Então, por isso, os corticoides eles não podem ser usados aleatoriamente, constantemente, né? Tô com alergia, vou tomar o corticoide. Não, a gente precisa de ter cautela na administração desses medicamentos. E dentre eles aqui eu coloquei o mais comum, de repente vocês conhecem, o Predizin, Beticorten, né, que todos são derivados da prednisona, o Oncilon, o Decadron também, utilizado bastante, né, às vezes até injetável, não sei se vocês já viram, pacientes que estão em uma crise alérgica, o médico prescreve o Diprospan, que também é um corticoide, ok?
Então, entra nesse grupo aqui de antialérgicos do tipo corticoide. O Solumedrol e o Solucortef, eles são utilizados também, né? São corticoides utilizados também em crise alérgica, né? Mas são injetáveis. Então, a gente tem soluções venosas desses medicamentos, então normalmente são administrados intra-hospitalar. Continuando. Medicamentos que atuam no sistema nervoso agora. Vamos falar um pouquinho, né? Pelo menos abrir um pouquinho, né, esse leque para vocês estudarem, pesquisarem. Então, quando a gente fala em medicamentos que atuam no sistema nervoso, primeiro grupo nós chamamos de hipnóticos. Hipnóticos são aqueles que produzem um torpor, facilitam a instalação e a manutenção do sono. Então, são utilizados como efeito, assim, vamos dizer assim, principalmente aqueles pacientes que têm dificuldade, né, para dormir, ele não consegue dormir, né, são chamados de soníferos, né, como a gente conhece, os hipnóticos, né, então eles têm, além do paciente ter dificuldade para dormir, faz uso do medicamento, e aí a gente às vezes encontra pacientes com dificuldade para acordar também. Então, o paciente ele fica com um sono muito profundo, né? Então, a gente chama de hipnóticos ou soníferos. Eles têm efeito também sedativo ou anestésico geral. Então, são utilizados também, né, nesses casos. Alguns, né, eu trouxe para vocês, que é o Gardenal, né, bastante conhecido aí. O Dormonide. Dormonide é um medicamento que muitas das vezes é utilizado como pré-anestésico. Então, é o paciente que antes de ir para o centro cirúrgico, ele toma um comprimido, aquele comprimido já começa a agir a nível do sistema nervoso central, induzindo aquele paciente ao sono. Então, quando ele chega no centro cirúrgico, ele já chega meio sonolento, às vezes já até dormindo. Isso daí acaba facilitando a administração do anestésico lá na sala, no centro cirúrgico. O segundo grupo, né, que eu quero falar para vocês de medicamentos que atuam no sistema nervoso são os psicotrópicos. Esses psicotrópicos, eles vão interferir nos processos mentais. Então, são medicamentos mais pesados, que são utilizados, né, tarja preta, que são utilizados, né, em pacientes com distúrbios mentais. Então, qual a ação dele? Eles vão sedar aquele paciente, ou vão estimular, ou alterando o humor, o pensamento daquele paciente ou o comportamento. Então, esses medicamentos aqui não são vendidos facilmente, são medicamentos bem controlados, são medicamentos que devem ser administrados por um médico. Então, a gente tem aí os psicotrópicos, a gente vai falar um pouquinho mais para a gente entender. Esses psicotrópicos, né, no geral, é um grupo, né, um grupo de medicamentos psicotrópicos. Eles vão ser divididos em 3 subgrupos. O primeiro, os neurolépticos. O segundo, os tranquilizantes e o terceiro, os antidepressivos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, então vamos primeiro aqui aos neurolépticos. Os neurolépticos, eles têm ação sobre a excitação e a agressividade, bem como sobre a atividade delirante e alucinatória. Então, são usados nesses casos aqui, em pacientes agressivos, em pacientes delirantes. Lembrando que essa alucinação, a gente tem alucinação aí de 3 tipos básicos, né, de 3 tipos. A alucinação auditiva, aquela que o paciente já chega, né, falando que ele ouve, ele está ouvindo alguém chamar, ele está ouvindo vozes, ele está ouvindo uma voz, então ele sempre fala, não, porque tem uma voz na minha cabeça, porque eu estou ouvindo uma voz mandando eu fazer alguma coisa. Então, são pacientes que muitas das vezes se tornam agressivos, eles começam, né, como sintoma inicial, uma alucinação auditiva, e hoje não se é valorizada aquela alucinação auditiva e ela pode se tornar
pode partir para uma parte agressiva. Então ele ouve aquela voz que diz que é para fazer alguma atitude, tomar alguma atitude, ele bater em alguém. Essa agressividade, ela pode ser tanto autoagressividade, né? Ou como ele pode partir para agredir alguém, alguma pessoa. Então, quando a gente tem pacientes, como eu trabalhei um tempo numa clínica psiquiátrica, a gente via muitos casos assim. Pacientes que eram internados, por quê? Porque ele ouvia vozes e aquela voz mandava ele tomar alguma atitude em relação a ele. Então ele tinha que se agredir, ele tinha que se jogar em algum lugar, ele tinha que pular de alguma coisa. Então, vozes que orientavam ele para fazer aquilo ali. Então, às vezes a internação, às vezes a intervenção médica é necessária, porque o paciente ele pode chegar a vir de fato. Então, lembro de um paciente que ele ouvia vozes que ele tinha que correr, né? Ele internou lá e o apelido dele, ele tinha até um apelido como The Flash. Então ele ia para a BR para apostar corrida com os carros, porque ele achava que ele ouvia vozes que mandavam ele correr, que ele conseguia chegar primeiro do que um ônibus, do que um caminhão. Então a intervenção hospitalar ali foi necessária porque ele estava correndo risco contra ele mesmo. Então essa agressividade, às vezes, ela não começa do nada, ela vem de um fundo, ela vem de um sintoma inicial. Então é uma atividade delirante, é uma atividade alucinatória. Então, como eu falei, a alucinatória, ela pode ser auditiva. Então o paciente ouve pessoas falando, ouve alguém mandando ele fazer. Ela pode ser uma alucinação visual, então ele vê, então é o relato daquele paciente dizendo que tem alguém vigiando ele, que tem alguém vendo, que tem alguém fazendo atrás dele, seguindo. Então, alucinações visuais. E temos também um terceiro tipo, da alucinação olfatória, né, ou olfativa. Essa alucinação o paciente sente, ele chega na unidade falando, citando, não, porque eu tenho sentido um cheiro, é cheiro de alguma coisa, um cheiro que ele inventa, e aquilo ali vai tornando aquele paciente, né, vai encaminhando aquele paciente para um outro sintoma, e aí quando você vê o paciente, ele está com vários sintomas, então às vezes nenhum medicamento. Então é importante, por que eu estou falando isso tudo? É importante a gente prestar atenção, valorizar as queixas do paciente. Então é um paciente que fala assim, não, eu estou sentindo isso, eu estou vendo isso. E aí às vezes a gente ignora, a gente, tá maluco, não sei o quê. E aí a gente ignora aquela pessoa e aquele sintoma que poderia ser tratado apenas com uma medicação, ele vai evoluindo para outros sintomas, e aí tem que se entrar com 4, 5 medicamentos, como a gente vê pacientes num grau maior, né, de problema neurológico e mental, que precisa de tomar 4, 5, 6 medicamentos, assim, de tempo em tempo, de 6 em 6, de 4 em 4, de 12 em 12. Então, isso daí são problemas muito sérios que a gente precisa estar atento, né, a tudo que acontece, tanto com nossos pacientes, quanto com familiares, com amigos, porque assim, são sintomas que não vêm sozinhos, né, eles vão vindo e vão puxando outros, e aí vai complicando a vida daquele paciente. Bem, dentro, né, desses neurolépticos, a gente tem o Aldol, muito conhecido, o Amplictil, que é o clorpromazina, o Flufenandepor. Como ele tem essa palavrinha depor, né, significa que ele tem uma ação prolongada. Então, normalmente, esse medicamento aqui, ele é utilizado de 15 em 15 dias, alguns pacientes uma vez no mês, é injetável, ok? Então, o IM, o Flufenandepor, ele demora mais, ele tem uma ação neuroléptica, porém uma ação lenta, ok? Ele libera aos poucos no organismo. Neusine. Então, todos esses medicamentos são medicamentos que a gente chama de neurolépticos. Eles agem nos distúrbios mentais, ok? Um outro detalhe que eu queria falar aqui é sobre os medicamentos, o Aldol. O Aldol nunca é utilizado sozinho.
Então, numa prescrição, qualquer prescrição que seja, você vai ver o aldol junto com o outro. Ou aldol junto com o Fenergan, ou aldol junto com o biperideno. Os dois, né, vão ter uma ação que vão, vamos dizer assim, evitar que ocorra os efeitos colaterais do aldol. Então, esse efeito colateral do aldol são efeitos que a gente chama de extrapiramidais, são efeitos que, se ele for usado puro, né, sem o Fenergan ou sem o biperideno, tem que ter um dos dois junto com o aldol. Eles vão evitar isso, porque o paciente que faz o uso, né, de aldol puro é aquele paciente que chega para você torto, né? A musculatura dele se contrai em alguma forma, então aquele paciente chega todo distorcido, a boca aberta, a boca torta ou a língua para fora, ele não consegue falar. Isso tudo passa por uma injeção de Fenergan. Então, assim, às vezes esses dias eu tive um paciente que tinha ele não estava conseguindo dormir, pegou um comprimido de aldol do amigo e tomou. E aí ficou todo torto, né? Então a queixa deles, não, porque o paciente tá todo torto, fulano, mas tá todo torto porque tá sentindo, não. E aí a gente foi perguntando, conseguimos chegar a essa explicação. O paciente tinha tomado o remédio, não, ele tomou ontem o remédio, tomou o aldol do outro. Eu falei assim, pois é, aí que tá o problema, o aldol ele não pode ser tomado puro. E aí o que a gente faz numa emergência dessa? Aplica uma injeção de Fenergan. O que o médico vai prescrever uma injeção de Fenergan que vai fazer o efeito contrário, né? Vai relaxar aquela musculatura e aí o paciente volta ao normal. Vamos lá, tô correndo para não passar de 20 minutos. Os tranquilizantes, eles atuam na ansiedade, na tensão. Esses daqui são mais conhecidos de vocês, né? São aqueles que facilitam o sono. Apesar que alguns eles têm efeito, né, anticonvulsivante. Então, dentre esses tranquilizantes, a gente tem o Valium, que é o diazepam, muito conhecido, bromazepam, né? Todos aqueles derivados do PAN, né? Diazepam, bromazepam, lorazepam e por aí vai. São medicamentos de uso tranquilizante. Eles vão induzir ao sono, isso em doses, né, baixas. E por último, os antidepressivos. Esses antidepressivos que fazem parte daquele primeiro grupo que nós estamos falando, dos neurolépticos. A gente tem a diminuição da depressão, o nome já diz, né, antidepressivo. O único problema aqui dos antidepressivos é porque ele precisa de pelo menos 3 semanas para fazer efeito. É quando a gente tem um paciente depressivo, que ele começa a tomar o remédio e a família começa a entrar em pânico. Por quê? Ele está depressivo, ele está tomando remédio e a família não vê melhora, né? Porque a gente quer rapidez, né? Quando a gente está com dor, uma cefaleia, por exemplo, a gente vai tomar uma dipirona, mas a gente sabe que em 30 minutos, 40 no máximo, aquela dor de cabeça já melhorou. No caso do antidepressivo, não. Ele precisa de pelo menos 3 semanas para ele começar a fazer efeito. Então, esse efeito aí, né, que demora, né, um efeito acumulativo. Então, ele precisa ir se acumulando no organismo, aquela medicação, para ela começar a fazer efeito. Entre os antidepressivos, que a gente tem vários, né, temos de última geração, temos os antigos, são vários medicamentos antidepressivos. Um exemplo aqui que eu acho que é o mais conhecido, o Tofranil, que é a imipramina, a amitriptilina, que é o triptanol, o Pamelor, que é mais carinho, são medicamentos utilizados como antidepressivos, ok? Os 3 subgrupos, então, a gente falou. Bem, acredito que seja o último grupo, os anestésicos. Dentre desses anestésicos, a gente tem o anestésico geral, o anestésico local. O anestésico geral, ele vai agir por depressão do sistema nervoso central. Então, temos aqui alguns medicamentos que são usados em anestesia geral. Em anestesia local, a gente vai ter alguns medicamentos como xilocaína, marcaína. Eles vão bloquear
os nervos periféricos. Então, é uma anestesia que ela dura um pouco tempo e é só naquele local ali, como o nome já diz. A anestesia geral, ela já atua no sistema nervoso central, diferente da local. Os anticonvulsivantes, né, só para a gente entender, o nome já diz também, né, a gente tem o Idantal, temos o Tegretol, o Trileptal, Depaquene, são medicamentos utilizados em crise convulsivas. Lembrando que crise convulsiva não é uma doença, é um sintoma. Então, a causa da crise convulsiva que é a doença, né? O que vai causar a doença. Então, os anticonvulsivantes, eles agem diminuindo a frequência das crises, né? Ou enquanto se trata a causa daquela crise. Ok? Isso daí a gente precisa entender, porque crise convulsiva não é uma doença, é uma causa, é um sintoma. Nós temos também o antiparkinsoniano, são aqueles medicamentos usados para a doença de Parkinson. Então, a gente tem alguns aqui, ó, o Cronomed, Prolop, o Aquineton, que é o biperideno, né, que eu já tinha até falado, que se usa junto com o Aldol também. São medicamentos que vão atuar na doença de Parkinson, ok? Ele atua lá no neurotransmissor da dopamina, então ele acaba, né, diminuindo aquele tremor, né, a evolução daquela patologia. Analgésicos e antitérmicos, né, é pequenininha essa parte, já estou terminando. Esses analgésicos e antitérmicos e anti-inflamatórios, eu trouxe aqui para a gente ver, são os não esteroides. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Esses analgésicos não narcóticos, né, e antitérmicos, eles vão atuar no bloqueio da síntese de prostaglandinas, bloqueando o aparecimento da dor. Então, eles são não narcóticos, eles não agem no sistema nervoso central, né? Eles têm uma ação antitérmica, regula a temperatura, estimula a perda de calor do organismo. São aqueles analgésicos comuns que a gente conhece. Tilenol, dipirona, né? Aspirina, Dórico, né? Que é a mesma coisa de Tilenol. Então, a gente tem N analgésicos. Então, esses analgésicos a gente chama de não narcóticos. Bem, diferente dos analgésicos narcóticos. Esses analgésicos narcóticos, eles vão atuar a nível de sistema nervoso central. Eles normalmente são utilizados para dores mais fortes, né? Dores renais, dores do câncer, no caso. Então, biliar, no caso da vesícula biliar. Então, são dores mais severas, mais fortes. E é o que eu sempre falo, a gente precisa ter esses cuidados. A gente nunca vai numa medicação analgésica mais forte. Então, a gente sempre começa por um analgésico mais simples, uma dipirona. Vamos começar sempre por baixo. A gente nunca vai numa medicação analgésica forte para o nosso organismo. Quando a gente precisar, realmente, o nosso organismo não está com aquele vício daquela medicação. Então, tá com uma cefaleia, por que eu vou tomar um Delsil se eu posso tentar tomar uma dipirona? Então, a gente tenta primeiro na dipirona, que é aquele analgésico mais comum. Se não melhorar, aí sim a gente vai escalando, a gente vai subindo aí no grau de complexidade daquele analgésico. Mas, de preferência, a gente vai naqueles analgésicos mais simples, para poder a gente ir avaliando também aquela dor. Esses medicamentos do sistema, opioides, né, os narcóticos, eles podem causar dependência e até, em alguns casos, euforia, porque eles agem, como eu disse, no sistema nervoso central. Então, nós temos morfina, que é o Dimorf, faltou um Rzinho aqui, Dimorf. A dolantina também, utilizada injetável. Tem Gesic, Nubain também injetável. A codeína, que é até um antitussígeno, né, que nós falamos já sobre isso, que atinge, né, eles trabalham a nível do sistema nervoso central. Anti-inflamatórios não esteroidais, né, que são os AINES que a gente fala.
anti-inflamatórios não esteroidais. Eles inibem a produção da prostaglandina, que estão ligadas à reação inflamatória. Então, a gente tem anti-inflamatório, o nome já diz, né? Eles vão ter essa ação, né? Contra a infecção. Nós temos o Profenid, muito conhecido, Feudene, Cataflam, Voltaren, Tilatil. Então, são medicamentos usados como anti-inflamatórios. A gente tem que entender que anti-inflamatório é uma coisa e antibióticos são outra coisa, né? Acredito que a gente ainda vai ter uma aula sobre antibiótico. Mas os anti-inflamatórios, eles vão agir apenas aí na produção vão inibir a produção da prostaglandina, que está ligada àquela reação inflamatória daquele local. Então, não vai agir contra uma bactéria, não vai agir contra um bacilo, ele vai agir apenas ali naquela reação inflamatória do local, ok? Então, uma coisa, não adianta uma pneumonia você tratar com Profenid, você tomar um Profenid para melhorar. É uma infecção e aí a gente precisa tratar com antibióticos, ok? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. E 25 minutos, queria terminar a aula em 20, mas não consegui. Obrigado pela atenção, até a próxima aula, fiquem com Deus.